irmão, vamos ler a palavra de Deus nessa manhã, em Mateus capítulo 6. Agradeço a oportunidade que o Senhor nos concedeu, não para pregar, mas principalmente para adorar ao Senhor. Porque todo pregador, antes de ser um pregador, ele precisa ser um adorador, Isso é que faz o diferencial na vida de um pregador. Ele tem que ser um pregador, mas primeiramente um adorador do Senhor. E o meu objetivo nesta manhã é não somente receber, mas oferecer também ao Senhor dos Exércitos. Eu creio que Ele já recebeu nesta manhã a nossa adoração, e agora é a hora que nós vamos receber também o seu alimento. Mateus capítulo 6, versículo 11, somente o versículo 11, fala sobre uma das partes da oração do Pai Nosso. Mateus 6, versículo 11, que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Somente até aí. Os irmãos podem se assentar. Talvez em algumas versões está diferente, mas o objetivo é o mesmo: fazer com que a gente entenda que Deus, Ele é o nosso supridor. Deus é aquele que sempre provê para nós, todos os dias, as nossas necessidades. E no tempo em que nós estamos vivenciando, igreja, nada melhor do que nós falarmos sobre a providência divina. Eu admiro a oração do Pai Nosso em diversos pontos, porque a oração do Pai Nosso vai nos mostrar a nossa dependência de Deus. Justamente quando Jesus ele ensina sobre o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele está mostrando que nós somos dependentes dele. E nesta parte que ele fala sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está mostrando que ele é o supridor de todas as nossas necessidades. Ele poderia dar vários exemplos, ele poderia utilizar outro tipo de alimento. E por que ele fala sobre o pão? Porque é justamente o pão que é um dos alimentos mais antigos de toda a história. Ou seja, todas as culturas praticamente, religiões, têm como pão em sua mesa o alimento básico. Eu falo por experiência própria. Em diversos lugares que eu já fui fora do Brasil, não importa se é na Itália, se é na Espanha, não importa a cultura, mas o pão todos os dias está na mesa da pessoa. Aleluia! E você pode verificar nesta manhã que se você está de pé, você está aqui adorando ao Senhor, é porque Deus ele proveu para você o pão de cada dia. Aleluia! Quando Adão ele pecou contra Deus juntamente com sua esposa Eva, Deus não abandonou, digamos assim, totalmente. Deus não rejeitou. E apesar do pecado de Adão, apesar do seu erro, ele ainda tinha oportunidade de alcançar, de conquistar, de ganhar, de ter, de obter. Quando Adão e Eva caíram, não quer dizer que eles ficaram fora dos propósitos de Deus, ou eles não estavam ainda sem chance de conquistar algo para as vossas vidas. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor disse para Adão: olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que desça novamente ou volte à terra. Ou seja, apesar das falhas de Adão, Deus está falando que através do esforço dele, ele obteria o seu pão de cada dia. Ou seja, muitas das vezes, o irmão, a irmã, a pessoa, ela comete algum deslize, ela comete algum erro, e quando as pessoas que saem da igreja porque acreditam que tudo desmoronou na sua vida, que não há mais chance de conquistar os seus sonhos, abraçar os objetivos, de progredir em sua caminhada, quando as pessoas que ao deslizarem através de uma armadilha adversária, elas desistiram dos seus sonhos. Mas Adão, Eva, através do esforço de Adão, Deus está falando que iria cuidar de Adão. Através do esforço de Adão, Deus iria sustentar Adão. E não importa onde você deslizou, não importa onde você caiu, e não importa os seus defeitos, as suas crises, mas se você se esforçar, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor todos os dias Ele vai dar o pão sobre a tua mesa e na sua caminhada. Aleluia! Então quando o Senhor fala sobre o pão de cada dia, Ele está falando que Ele cuida de nós.
Ele nos sustenta, Ele faz com que a gente atravesse a crise, supere as dificuldades. Nós estamos vivendo um tempo de adversidade a qual não estávamos acostumados. Essa adversidade nos apanhou de supetão, nos apanhou de surpresa. Nós estávamos assim, digamos, apesar da luta, assim tranquilos, acomodados, porque não imaginávamos que viria uma luta, uma crise desta proporção, mas ela veio. Mas a igreja continua de pé, porque todos os dias o Senhor tem nos sustentado, aleluia, o pão de cada dia. A Bíblia fala ainda sobre o pão, quando Israel estava para sair do Egito, e o Senhor, Ele dá algumas orientações para Moisés, fala sobre eles se alimentarem do cordeiro, fala sobre eles se reunirem, fala sobre eles passarem sangue nos umbrais da porta, e o Senhor também fala para eles, na noite em que eles iriam sair do Egito, comerem pão, mas não era o pão do Egito, porque o pão do Egito era um pão com fermento, não era um pão saudável, mas Deus havia falado para Moisés, orientou Moisés, que eles deveriam comer pães asmos, pão sem fermento. Aquele pão, o Senhor está querendo falar que eles iriam sair do Egito, e Deus iria cuidar deles. O pão, queria Deus mostrar para eles que ao sair do Egito, não importa onde eles iriam passar, mas Deus seria o sustento deles. Não importa onde você vai passar, não importa aonde Deus vai te levar, seja para um campo missionário, seja para um sertão nordestino, não importa aonde Deus vai te levar, mas Ele é o teu pão, aleluia. O Senhor me levou para lugares que eu fiquei com tanta saudade do meu Brasil, fiquei com saudade dos meus amigos, da minha querida mãe, e houve momentos na minha vida que eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair daqui, como eu vou sair dessa situação? Mas lá fora, irmãos, no campo das missões, Deus mostrou que Ele é o pão nosso de cada dia, aleluia. Algumas das vezes no campo missionário não havia, digamos assim, a fartura de víveres, não havia a carne abençoada que tem aqui no Brasil, a picanha, a cultura gastronômica que tem aqui no Brasil, é um alimento diferente, mas lá fora, no campo das missões, Deus mostrou que Ele é o alimento mais saudável para as nossas vidas, Ele é o pão de cada dia. Eu não poderia, não era minha intenção falar dessa área sobre missão aqui, porque não culto missionário, mas quem sabe Deus tocou no meu coração aqui, que há pessoas que eu sei com certeza, que tem uma chamada missionária, e quando você vai para uma chamada missionária, há uma cultura diferente, até a gastronomia é diferente, mas acima de tudo isso, Deus será o seu pão de cada dia, aleluia. Quer uma prova? A Bíblia fala em Êxodo 16, que 2 meses depois que Israel saiu do Egito, eles estão no deserto, e lá no deserto é diferente do que a civilização, do que o progresso do Egito, e lá no deserto eles sentem fome, eles sentem necessidade. Aí Moisés fala com Deus, e mais uma vez Deus fala com Moisés, e Deus fala com Moisés que ele iria mandar alimentos sobre o deserto, ele iria mandar o sustento para o povo de Israel no deserto. Mas como? Alguns murmuraram, digamos assim, modernizando a mensagem. Mas como? Aqui não tem açougue no deserto, aqui não tem padaria no deserto, aqui não tem o supermercado no deserto, como é que o Senhor vai providenciar alimento? E o Senhor falou, e quando Deus fala, você pode acreditar que Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar de você, não importa a expansão, a imensidão do deserto da sua vida. E de repente, quando foi pela manhã, aquele povo se levanta, eles veem uma substância, eles veem algo diferente, a qual nunca tinha visto antes, uma coisa fofinha, uma coisa branca, que tinha gosto de bolo, gosto de mel, e quando eles se alimentam daquele alimento saudável, eles perguntam o que é isso, o que significa maná, e o Senhor fala através de Moisés, que aquele maná, aquele alimento, era o pão de Deus, que havia descido do céu, aleluia. Observe bem, o alimento que eles comiam era material, mas ele não era totalmente material, ele vinha do céu, ou seja, o teu sustento, o seu alimento, a sua mesa, o seu pão de cada dia, é material, é terreno,
mas ele vem do alto, ele vem do céu, aleluia. Quantas pessoas ingratas, quantas pessoas que não sabem agradecer a Deus pelo que tem na sua mesa, pelo seu alimento. Alguns até são orgulhosos demais, dizendo: o meu sustento, o meu alimento, a minha geladeira está cheia, o meu armário está cheio, porque eu sou o cara, eu lutei, eu me profissionalizei, eu sou o cara. Se eu tenho o que eu tenho, é porque eu sou bom. Não, é pela misericórdia de Deus. Tudo que nós temos, nós conquistamos, mas se nós conquistamos, é porque veio do alto, é porque veio do céu. Você crê assim? Diga amém, Jesus. O Senhor, Ele é o pão nosso de cada dia. Eu já tenho os meus 52 anos de idade. Imagine, 52 anos de idade, quanto tempo já passou, e o Senhor tem sido meu pão de cada dia. Eu não sei quantos anos de idade você tem, mas até este presente momento, o Senhor tem sustentado, Ele tem sido o seu pão de cada dia. Se não fosse Ele, ora diga a Israel, o inimigo teria nos destruído. Se estamos sustentados nesta caminhada tão difícil, a qual muitos já abandonaram, muitos não suportaram esse redemoinho de provação que veio sobre a nossa nação e sobre o mundo, muitos não suportaram, mas você está sustentado, não com os seus próprios méritos, é porque o Senhor tem te sustentado com o pão que veio do céu, aleluia. O pão é o alimento básico e tão importante para o ser humano, que uma certa ocasião, um dos grandes profetas, a qual eu não chego nem aos pés dele, ninguém chega aos pés dele, o profeta Elias. O profeta Elias, apesar da sua comunhão íntima com Deus, ele passou por um momento de angústia. Quem é que não passa? Ele passou por um momento depressivo. Após cumprir a sua missão, que era pregar contra o reinado do rei Acabe, desafiar Jezabel e os profetas que estavam em volta da mesa dela, a Bíblia fala em 1 Reis 19 que Elias, ele sai para o deserto, ele sai em fuga, porque Jezabel queria a cabeça dele. E este profeta de Deus está tão angustiado, tão deprimido, que ele diz: Senhor, tira a minha vida, Jezabel está me perseguindo, tira a minha vida, eu não aguento mais, Senhor. E diz a Bíblia que, caminhando pelo deserto, Elias, ele está cansado, ele deita-se debaixo de um zimbro, e quando ele deita debaixo daquele zimbro, muito cansado, fadigado pela vida, pela jornada que ele tinha, pela missão, pelo ministério que Deus tinha dado para ele, que não era fácil, ele descansa debaixo daquele zimbro, e de repente aparece um ser celestial, e sobre uma pedra em brasa, coloca água para Elias, e coloca pão para Elias, aleluia. Hoje tem água e hoje tem pão aqui nesta manhã, aleluia. Só sai de estômago espiritual vazio quem quer, porque aqui tem água e tem pão, oh glória. E diz a Bíblia que Elias, ele se levanta, quando o anjo toca nele, ele bebe daquela água e come daquele pão, mas ele está tão cansado que ele volta a deitar novamente. Mas o anjo vem novamente, coloca sobre essa pedra em brasa água e coloca um pão, porque o pão de Deus não é gelado, o pão de Deus é quentinho, aleluia. O pão de Deus é pentecostal, aleluia. E quando Elias acorda, quando o anjo toca nele, ele se levanta, bebe daquela água e come daquele pão. E de repente, quando Elias come daquele pão, irmãos, parece o desenho animado que eu assistia quando era criança, o Popeye, né? Elias se sente forte, alguma coisa muda dentro do profeta Elias, as suas pernas, os seus artelhos começam a se firmar, parecendo que se transformaram em artelhos de concreto. Elias sente os seus músculos espirituais tomando uma expansão maior, ele sente o seu coração pulsando mais firme, ele sente os seus braços que podem suportar agora uma carga mais pesada. O Elias que se levanta agora é um Elias diferente. A Bíblia fala assim que Elias se levanta e com a força daquele alimento, ele consegue caminhar durante 40 dias até chegar ao monte Horebe. Aquele alimento fortaleceu o profeta Elias em tempos de angústia, em tempos difíceis, em tempos de crise. Assim acontece muitas vezes com as nossas vidas. Por mais que você seja uma bênção nas mãos de Deus,
Por mais que você seja um profeta, um vaso do Senhor e Deus te use, você também é ser humano. Você também tem as suas fragilidades, a sua natureza. E quantas vezes nós só enxergamos a maneira que Deus te usa e nós admiramos, mas lá no teu secreto nós não podemos enxergar a sua verdadeira história, com a história de espinho, a história de lágrima. Quantas vezes você prega aqui na igreja ou em outros campos e Deus usa você para levantar o astral, levantar a moral, levantar a fé de alguém, mas você mesmo está machucada, está ferido, angustiada, e no quarto totalmente lágrima. Quantas vezes você pede: Senhor, não aguento mais, Senhor, coloca outra pessoa no meu lugar, coloca outra pessoa para me substituir no ministério, à frente deste trabalho. Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, eu preguei contra Acabe, eu preguei o que o Senhor falou para me pregar, e agora estou sendo perseguido, querem minha cabeça no meu ministério. Senhor, coloca outra pessoa no meu lugar, eu não aguento mais, estou sem forças. Eu quero dizer que nesta manhã o Senhor tem um alimento para te alimentar, para te fortalecer. Eu não aguento mais. A Bíblia fala assim que Elias, com aquele alimento, ele conseguiu caminhar 40 dias no deserto e chegou ao Monte Horebe. O monte significa o centro, o objetivo final do cristão. Quantas pessoas que estão achando que não vão conseguir chegar até o monte, até o céu, até o centro final do nosso objetivo, mas nesta manhã Deus tem um pão nosso de cada dia para te sustentar. Apesar desta dor, você vai aguentar. Em breve nós, a igreja, chegará ao Monte Horebe, a Sião, a cidade de Jerusalém celestial. Aleluia. Mas é necessário nós nos alimentarmos deste pão, e Deus tem este pão todos os dias para nós. Às vezes a pessoa, ela refuta contra Deus, ela reclama da situação em que estamos vivendo, mas Deus tem as igrejas que ainda estão abertas, que é um serviço essencial. Apesar que a gente já ouve pessoas comentando que a igreja ela tem promovido também o crescimento, a propagação desta pandemia, sendo que é mentira, sendo que não vou dizer que nós não estamos sujeitos a essa pandemia, mas se tem um povo que já foi comprovado que há uma taxa mínima de enfermidade, é justamente no meio do povo de Deus. Aleluia. E quando as pessoas que estão vivendo momentos de crise, estão angustiadas, estão sem forças para caminhar, só estão culpando a Deus disso, daquilo, estão querendo uma ação de Deus, mas essas pessoas, elas não correm para a igreja, elas não buscam a Deus. Nós estamos no mesmo barco, na mesma situação, tanto o justo como o injusto está sujeito a essa pandemia, mas nós estamos fazendo a nossa parte. A gente está vindo na casa de Deus porque a gente sabe que todos os dias Deus tem para nós o pão de cada dia para nos sustentar. É por isso que a gente está aguentando. É por isso que tem pessoas que não entendem, rapaz, de tanta confusão que está havendo, de tanto esse reboliço. Vocês crentes, parece que não estão nem aí, estão sempre alegres, sempre otimistas. Vocês não são pessimistas, vocês estão sempre sorridentes. É porque a gente é forte, porque todos os dias Deus tem um pão para nos alimentar. Aleluia. Então, irmãos queridos, a oração do Pai Nosso nos dá uma grande lição de vida. O Senhor, nosso sustento, Ele cuida de nós. E quando fala em pão, o pão, além de ser alimento básico, materialmente falando, e ao mesmo tempo ser o símbolo da provisão divina, para complementar, o pão, ele também é acima de um alimento básico, acima de um alimento material para as nossas vidas. O pão, ele representa a própria pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus chegou na cidade de Cafarnaum, algumas pessoas ficaram criticando ele, e alguns diziam: ah não, mas nossos pais, os hebreus, eles comeram o maná de Deus lá no deserto. E Jesus disse para eles: olha, vossos pais comeram o maná que veio sobre o deserto, que Deus enviou. Aí Jesus disse assim: olha, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Quando fala em pão, está falando que o pão vivo deve estar sobre as nossas vidas a cada dia. Você tem um pão material básico todos os dias em sua mesa.
modéstia à parte, ainda eu tente me livrar do pão. Para uma dieta é difícil me livrar de um pão, né? Consigo ficar às vezes umas 2 semanas sem pão, mas depois volta aquele apetite voraz novamente, né? O ser humano, ele é dependente do pão básico, ele é dependente do pão material, mas o ser humano, acima do pão básico, ele deve ser dependente a cada dia, todos os dias, do pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Por isso, na oração do Pai Nosso, fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu entendo que é a forma que Deus, Ele quer mostrar que Ele é o nosso suprimento, é a nossa provisão. E ao mesmo tempo também, Ele quer nos mostrar que Ele, o pão vivo que desceu do céu, deve ser o nosso alimento diário. Então que nesta manhã você possa fazer uso desta palavra na sua caminhada, em sua vida. O pão fortalece, o pão alimenta. Se você não se alimentar deste pão, você não vai conseguir resistir às adversidades a qual nós estamos vivendo. E o pão vivo que desceu do céu está aqui nesta manhã. Aleluia! Que você possa sair daqui fortalecido, como o profeta Elias. Você possa encarar essa crise de cabeça erguida, e não como aqueles crentes mimados e dengosos. Ah, meu Deus, por que Deus permitiu isso para mim? Eu peguei essa doença, minha família pegou, por que Deus não faz alguma coisa? Parece que Deus está dormindo, virou as coisas para nós. Não, em meio a esta crise que Ele quer te mostrar que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então que Deus te abençoe, antes do seu pão básico, material, que você possa ser fortalecido através deste pão, tá bom? O Senhor possa te sustentar cada dia nessa caminhada. Deus abençoe. Um aplauso para o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus.